Existe algo dentro de você, esperando despertar. Existe uma maneira silenciosa de destruir a própria vida. E o mais assustador é que quase ninguém percebe quando isso começa, porque não acontece em um único dia. Não acontece através de uma grande tragédia. Não acontece como nos filmes. A destruição real é lenta, silenciosa, quase invisível. Ela acontece quando você começa a aceitar menos da vida do que sabe que poderia viver. Quando seus sonhos começam a ser adiados, até parecerem distantes demais. Quando sua mente se acostuma com distrações constantes. Quando o conforto começa a parecer mais seguro do que o próprio potencial. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com milhões de pessoas agora. Talvez com você também. Vivemos em uma era onde nunca foi tão fácil escapar da realidade. Você acorda e, antes mesmo de pensar na própria vida, já está consumindo a vida dos outros. O celular virou a primeira coisa que muitas pessoas tocam ao abrir os olhos, e também a última antes de dormir. Horas desaparecem em silêncio. Dias desaparecem em silêncio. E aos poucos, a própria identidade começa a desaparecer também. Porque toda vez que você ignora aquilo que deveria fazer, uma parte da sua mente registra isso. Toda vez que você promete mudar segunda-feira, sua consciência escuta. Toda vez que você abandona algo importante no meio do caminho, sua mente aprende a não confiar mais em você. E esse, talvez, seja um dos maiores problemas da procrastinação. Ela não destrói apenas o seu tempo. Ela destrói sua autoestima, sua disciplina, sua identidade, sua capacidade de acreditar que consegue transformar a própria vida. O desenvolvimento pessoal virou uma espécie de entretenimento moderno. As pessoas assistem vídeos sobre mentalidade forte, enquanto continuam vivendo exatamente da mesma maneira. Escutam sobre disciplina, mas continuam escolhendo o conforto. Falam sobre propósito, mas vivem todos os dias no automático. E talvez a verdade mais desconfortável seja essa. Você pode consumir conhecimento durante anos e ainda assim continuar preso na mesma vida, porque conhecimento sem ação não transforma ninguém. Existe uma diferença enorme entre saber o caminho e caminhar. E é aqui que a maioria se perde. As pessoas esperam motivação, esperam energia, esperam o momento certo. Mas o momento perfeito nunca chega. A vida não muda quando você sente vontade. Ela muda quando você decide continuar mesmo sem vontade. É isso que pessoas como Napoleon Hill tentaram ensinar durante toda a vida. O pensamento molda a realidade, mas pensamentos sem ação são apenas ilusões confortáveis. Você pode visualizar sucesso todos os dias, pode imaginar uma nova vida, pode assistir centenas de vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Mas se seus hábitos continuarem os mesmos, o seu futuro continuará o mesmo também. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O futuro não é criado em grandes momentos. Ele é criado em pequenas decisões repetidas diariamente, nos minutos que ninguém vê, nas escolhas silenciosas, nos hábitos invisíveis, enquanto algumas pessoas constroem a própria mente,
Outras estão destruindo lentamente o próprio potencial sem perceber. Existe uma frase de Carl Jung que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez o problema seja exatamente esse. A maioria olha apenas para fora, para redes sociais, para distrações, para a vida dos outros, mas quase nunca olha para dentro, quase nunca enfrenta os próprios medos, quase nunca encara o vazio que existe quando o silêncio chega. Porque o silêncio revela coisas que as distrações escondem, revela inseguranças, revela arrependimentos, revela sonhos abandonados, revela a distância entre quem você é hoje e quem poderia ter se tornado. E sabe o que é assustador? Quanto mais tempo você ignora isso, mais confortável fica permanecer igual. É assim que vidas inteiras passam, não por falta de potencial, mas por excesso de distração. As pessoas acreditam que destruir a própria vida exige decisões extremas, mas não. Às vezes basta apenas repetir os mesmos hábitos durante anos, dormir tarde, adiar sonhos, consumir sem criar, pensar demais e agir de menos, aceitar uma rotina que esgota lentamente sua consciência. E então, um dia, você acorda cansado, sem entender exatamente por quê. Sente um vazio estranho, uma sensação de desconexão, como se estivesse distante de si mesmo. E talvez esteja, porque existe uma versão sua que nunca chegou a existir. Uma versão disciplinada, focada, consciente, corajosa. Uma versão que teria surgido se você tivesse começado antes, se tivesse insistido mais, se tivesse parado de fugir da própria mente. Mas ainda existe algo importante nisso tudo. Enquanto você está vivo, a transformação ainda é possível. Talvez lenta, talvez difícil, mas possível. E toda mudança começa da mesma forma, quando você finalmente percebe que continuar igual dói mais do que mudar. Pessoas fortes mentalmente não nasceram diferentes. Elas apenas aprenderam algo que a maioria ignora. Disciplina é um ato de amor próprio. Cada hábito saudável é uma mensagem que você envia para si mesmo. Cada compromisso cumprido fortalece sua mente. Cada pequena vitória reconstrói a confiança perdida. É assim que uma nova identidade nasce, não de uma vez, mas repetidamente, em silêncio, todos os dias. E talvez ninguém perceba imediatamente sua transformação. Talvez o mundo continue igual por um tempo. Mas dentro de você, algo começa a despertar. Uma consciência diferente, uma força diferente, uma nova maneira de enxergar a vida. Porque no final, o maior perigo nunca foi fracassar. O maior perigo sempre foi viver tanto tempo no automático que você esquecesse quem realmente poderia ter sido. Então, antes de dormir hoje, faça uma pergunta sincera para si mesmo. Se você continuar vivendo exatamente da mesma maneira pelos próximos 5 anos, gostará da pessoa que irá encontrar no futuro? Porque o tempo está passando, neste exato momento, e ele está moldando silenciosamente aquilo que você se torna. E quando o silêncio chegar, observe quais pensamentos continuam ecoando dentro de você. Isso foi o eco.